Mateus capítulo 6, versículos 5 ao 14, diz assim a palavra do Senhor. Jesus está ensinando a respeito de oração. Quando a gente fala de oração, a gente tem uma mentalidade de que oração é um negócio que é para a gente fazer para Deus. Mas, na verdade, oração é para a gente se relacionar com Deus. E aí Jesus estava ensinando assim, e quando orarem, não sejam como os hipócritas, que gostam de orar em pé, nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos pelos outros. Em verdade, lhes digo que eles já receberam a sua recompensa. Mas, ao orar, entre no seu quarto, e fechada a porta, ore ao seu Pai que está em secreto, e o seu Pai que vem em secreto lhe dará a recompensa. E orando, não usem vãs repetições, como os gentios, porque eles pensam que, por muito falar, serão ouvidos. Não sejam, portanto, como eles, porque o Pai de vocês sabe o que vocês precisam antes mesmo de lhe pedirem. Eu vou repetir esse versículo e você coloque ele dentro do seu coração. Talvez o seu pai daqui da terra não saiba e não tenha feito nada por você, mas o Pai dos céus, Ele sabe. Não sejam, portanto, como eles, porque o Pai de vocês sabe o que vocês precisam antes mesmo de lhe pedirem. Portanto, orem assim: Pai nosso que está nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Porque se perdoarem aos outros as ofensas deles, também o Pai de vocês, que está nos céus, perdoará vocês. Se, porém, não perdoarem aos outros as ofensas deles, também o Pai de vocês não perdoará as ofensas de vocês. Amém? Assentai-vos, amados. Assente-se. Sente-se, vamos conversar, vamos aprender juntos, vamos ver o que o Senhor tem da palavra dele para a nossa vida. O Senhor já está fazendo uma obra nesta noite. E eu quero ministrar para você uma pregação que você pode adotar o nome, porque a pregação, o nome dessa pregação é para a nossa vida. A Bíblia é a constituição do cristão. A Bíblia é a constituição do cristão. Nós devemos pautar a nossa vida pela Bíblia, pela palavra. É isso que eu quero ministrar nessa noite, e eu fui direcionado para esse texto, onde Jesus está ensinando a gente a orar, e eu quero que você também entenda, nós temos uma noite com Santa Ceia, com renovação de aliança nessa noite. Então, essa palavra já está dentro desse contexto. Desde o começo, você vai se examinando aí, Adriano. Vai se examinando, cada um. Vamos nos autoexaminando, para sabermos o que a gente vai precisar consertar depois. Se vai ter alguma coisa que precisa consertar, se vai ter alguma coisa que a gente precisa se apresentar ao Senhor. E deixa eu dar uma dica para você, Hermes, e para todos que estão aqui. Sempre o conserto é com a gente. Ah, mas o meu cônjuge, sim, ele vai ter o conserto dele, mas para a tua vida melhorar, precisa um conserto teu. Então, sempre é com a gente. Lembrando que a gente primeiro tem que reconhecer que existe um padrão de Deus. E que esse é o padrão certo. Reconhecer que a Bíblia é a nossa Constituição, ela diz até onde a gente pode ir. Então, primeira coisa, a gente precisa reconhecer que isso é certo. Porque se você não reconhecer que isso é o certo, que isso é a verdade, você nunca vai precisar se consertar. Porque, não, aqui pode, mas é que isso é meio relativo, depende. Não, a palavra de Deus é o padrão. A gente precisa reconhecer isso primeiro. Segundo, a gente tem que se arrepender daquilo que a gente faz errado. E depois dizer, Jesus, eu me arrependo, me perdoa, pedir perdão. Só que como nós lemos aqui, se você pedir perdão e não perdoa o outro que errou contra você, como você vai ser perdoado? Vai ficar tipo uma roda gigante, ora em cima, ora embaixo, ora em cima, ora embaixo. Vamos sair disso. Vamos sair disso nessa noite. Se tem alguém que está nessa roda gigante, sai disso agora. Libera o perdão para quem te machucou, para quem te ofendeu, para você poder ser perdoado, porque este é o princípio da palavra de Deus. Mas eu venho a todos os cultos, eu sou dizimista. Você não perdoou, não vai ser perdoado.
Porque perdão não é comprado. Jesus já pagou o preço. Ele é adquirido quando nós entregamos a nossa vida para Jesus, quando obedecemos a palavra. Depois disso, a gente, se puder, repara os prejuízos e se posiciona como cristão. Isso é o que está proposto nessa ministração. Nós vamos continuar ministrando e depois vamos fazer oração. E desde agora, se você precisar anotar alguma coisa, anote. Se precisar lembrar de alguma coisa, lembra. Se precisar anotar na Bíblia, você não peca por anotar na Bíblia. Você peca por não obedecer a Bíblia. E eu também. Se anotar na Bíblia não vai ter problema nenhum, mas não obedecer a Bíblia tem problema. Deixa eu falar uma coisa para você. A gente tem muitos barulhos na nossa vida. Hoje de manhã eu fui para a devocional e tinha um barulhão em Cascavel, porque tinha lá uma homenagem, uma procissão, e estava um buzinaço lá. E, puxa vida, tem muito barulho mesmo para as nossas coisas, né? E o Senhor me levou a lembrar de quando eu eliminei as músicas que não falavam de Deus da minha vida. Eu eliminei um monte de ruídos dentro da minha cabeça. Esses dias vamos deitar, eu e a Solange, 11 e pouco, e o vizinho, um dos vizinhos estava alegre, e dele música, aquele som que as 2 quadras em volta escutavam. E daqui a pouco eu estava ouvindo a música e lembrando, porque isso fica gravado dentro do seu coração, fica gravado dentro da sua mente. Então, assim, é um alerta para você. A Bíblia diz que é para você, e nós vamos discorrer sobre isso, se o tempo permitir, que a gente tem que cuidar com o que coloca para dentro. Você não come qualquer alimento, e você ouve qualquer coisa. Então, na minha vida, eu gosto de música, eu gosto de louvor, eu gosto de me mexer. Ninguém viu isso, né? Eu gosto de me mexer muito. E eu gosto disso, mas é com músicas que exaltam o nome de Deus, porque na minha mente está entrando aquilo. Aquelas músicas que remetem ao passado ou a derrotas, aquelas foram eliminadas, porque isso não faz mais parte da minha vida. Se você tem isso, receba essa orientação e pensa sobre isso. Que notícias você ouve? Teve uma época da minha vida que eu não perdia nunca um jornal, 2 jornais de notícias, 3 jornais de notícias. Eu não perdia nenhum, porque eu queria estar informado das coisas que estavam acontecendo na Terra, que os jornais estavam contando para a gente que já tinha acontecido. Só que eu descobri que eu me ocupar destas coisas não ia trazer proveito para mim. Descobri depois de muito tempo. Hoje, de vez em quando, eu vejo algum jornal, olho alguma reportagem, porque eu quero saber as notícias que o céu tem para mim. O plano de Deus para a tua vida é para a sua vida, seu Daí, não é para o Mateus. O Mateus tem que ler também, não adianta o senhor ler lá, ou ouvir a palavra lá, que o Mateus não lê o que vai acontecer, não. O plano de Deus é para cada um, mas a gente precisa saber o que está escrito. Muitas vezes, um desses louvores aqui, tem uma palavra revelada para o seu coração. Mas se você não ouve outras coisas, mistura tudo, vira um barulhão. E você não vai ouvir a voz do Senhor. Não é porque o Senhor não está falando. É porque nós, muitas vezes, estamos embaralhados com muitas coisas. Então, tira essas coisas da sua frente. Que livros você está lendo? Ou com que pessoas você está falando para tomar decisões? A gente precisa saber com quem fala, precisa saber o que ler, porque a nossa mente vai ser transformada pelo Senhor se a gente colocar para dentro dela aquilo que é do Senhor. Não é contra estudar, não é contra ir no colégio, na faculdade, não tem nada disso. Faça isso, mas não deixa de colocar a palavra de Deus dentro de você. Se você não tem condição de ler, escute a palavra, ouça a Bíblia. Não tem tempo para ouvir? Tem tempo para ouvir. A gente precisa implantar isso, porque senão a gente não vai conhecer a Constituição nossa, aquilo que é para a gente fazer, e daí as bênçãos não vão atingir a gente, e o diabo vai acusar que a gente que a graça do Senhor não nos alcança, porque a gente está cheio de problema, porque a gente tem defeito. Na verdade, não é isso, amados. A verdade não é isso. Vamos examinar a Bíblia um pouquinho mais. Jesus estava ensinando sobre falar com ele, para entrar no quarto, porque é uma conversa pessoal. Mas não dá para orar em voz alta? Claro que dá. Deus vai permitir. Ontem o Senhor colocou no meu coração para ter um seminário sobre oração e intercessão.
e eu vou coordenar esse seminário, e Deus vai me dar graça de alguns meses aí. Pode ser que vá até janeiro, fevereiro, mas a gente precisa realmente aprender a orar e saber a hora de orar. Tem hora que você tem que gemer na presença do Senhor. E tem hora que você tem que clamar na presença do Senhor. Tem vários tipos de oração, mas Jesus está dizendo para ter um relacionamento pessoal com Ele. Entra no seu quarto e ora. Por quê? Porque aqui nessa oração Ele está dando várias instruções. Pedir que venha o reino dEle sobre a sua vida. Pedir que venha a santidade dEle, que Ele coloque santidade em você, pois está escrito aqui. Venha o teu reino. Santificado seja o teu nome. Na onde? Na nossa vida, no céu, Deus já é santo. Traz a revelação de qual o pecado que tem na minha vida. Muitas vezes os pecados estão encobertos. Muitas vezes a gente está viciado em fazer do mesmo jeito há muito tempo e nem sabe que isso está errado no padrão de Deus, porque a gente não escuta o padrão de Deus. Não vai ter sempre alguém para dizer para você as coisas. Aliás, quando um profeta muitas vezes fala algo que está errado, ele é afastado. Mas examine, não tem nada melhor do que o Espírito Santo corrigir a gente, e a gente entender que está errado naquilo, se arrepender, pedir, Jesus, não consigo, me dar força para vencer isso, e o Senhor vai dar força para você. O perdão é liberado pela palavra, e depois a raiva, a injustiça sai do coração. Não sai a injustiça primeiro. Primeiro sai a palavra. Você precisa liberar a palavra, para depois sair do coração. Então, libera se estiver trancando. Se você está com angústia dentro de si, se você tem muita angústia dentro de si, se você se incomoda demais, diga para Jesus, Jesus, eu preciso que o Senhor passe a limpo meu coração, porque não está certo. O cristão pode ter muitas dificuldades externas, mas o cristão tem que ter paz no coração, porque a paz é o Senhor que dá. Então diz, Senhor, tem coisas que eu não estou fazendo conforme a constituição do cristão, que é a Bíblia, então me traz revelação, me mostra o que é, porque eu quero fazer isso, Senhor, eu quero seguir, eu quero a Tua paz dentro do meu coração. Isso é possível, porque isso é do Espírito, e é do Senhor, e é o Senhor que nos dá isso. Muitas coisas o Senhor fala aqui nesse versículo, nesses versículos que nós lemos aqui de Mateus, mas enfatiza muito sobre o perdão. Eu quero dizer que você vai vir à ceia hoje, a ceia do Senhor, se tem coisas que precisam ser perdoadas, você libera o perdão em nome de Jesus. Você não fica trancando isso. Normalmente o perdão tem a ver com uma situação de injustiça, do nosso passado, que a gente fica lembrando sempre. Então tira isso da frente, se tiver que tirar, tira, passa a régua hoje, e vamos andar naquilo que o Senhor tem. Amém, amados? Mateus capítulo 5, 6 e 7, é a leitura que você pode ler todo mês. A Bíblia é extensa, é grande, mas os evangelhos você precisa ler para ver o que Jesus ensinou. Mateus, Marcos, Lucas e João, e o livro de Atos, que é a igreja, você precisa ler sempre. Mas não pode ler os profetas? Claro que pode, não tem problema nenhum. Eu leio o Velho Testamento todo dia também, mas você precisa ler isso para ouvir qual a palavra que Jesus tem para você, para o seu coração. E aqui no final do livro de Mateus, no versículo 33, no 34, Jesus fez uma série de explanações aqui, Jesus falou sobre oração, depois falou sobre o jejum, a Lucimar já apresentou aqui sobre o jejum, faça jejum, se disponha a isso, não vai desmaiar não, é bom para o corpo e bom para o bolso, faça. É muito bom, espiritualmente você vai ser mais sensível ao Senhor. Não é pelo que você deixa de comer, é porque a tua voz vai deixar de ouvir, o teu organismo vai deixar de ouvir outras coisas, e vai ficar mais sensível ao Senhor. Jesus falou aqui sobre tesouros do céu, falou sobre a luz do corpo, falou sobre os dois senhores, que é o dinheiro ou Deus, falou sobre as preocupações da vida, e no versículo 33 e 34 do capítulo 6, ele dá um direcionamento para nós. Aquilo que a gente deve conquistar primeiro, a gente já pregou, vários pregadores pregam sobre isso, mas busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhe serão acrescentadas. Portanto, não se preocupem com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados, basta o dia o seu próprio mal. Amém?
Quando está dizendo busque o reino de Deus, é buscar o reino de Deus todo dia na sua casa, todo dia lendo ou ouvindo a Bíblia, vindo aos compromissos que tem na igreja, porque são oportunidades para a gente ouvir a palavra de Deus, participando dos ambientes de oração, dos grupos de estudos, daquilo que tem. Por quê? Porque esse é um ambiente onde a palavra do Senhor está sendo ensinada, está sendo pregada, e aonde eu posso aprender, aonde eu posso ouvir a palavra. Então é preciso participar isso é colocar o reino de Deus em primeiro lugar. Precisa isso. Isso é uma decisão pessoal que vai exigir dedicação, vai exigir tempo. E deixa eu dar um exemplo para vocês que é muito claro e muito visível. Algumas vezes a gente acha que, porque a gente está lá no fundo, ou está lá embaixo, ou está com dificuldade, ou a gente não se acha nem digno, acha que as coisas não vão acontecer. Deixa eu dizer algo para você. Nós temos aqui em Cafelândia um exemplo muito claro disso, inequívoco disso. Tem aqui ao lado uma cooperativa, que foi fundada em 1963. Talvez alguns saibam que trabalham lá. A cidade nem existia. Era um distrito. Em Cascavel também não tinha cooperativa, que era a cidade sede. Lá só foi fundada a Copavel em 1970. 61 anos tem essa cooperativa. Eles fazem tudo certo? Eu creio que eles se esforçam para fazer tudo certo, mas não fazem tudo certo. Porque as coisas não dão certo para quem faz tudo certo, dão certo para quem faz e se esforça para fazer tudo certo. Ninguém de nós vai conseguir fazer tudo certo, mas não desista, persevere no caminho do Senhor. Aqui dentro dessa cooperativa se aplicam muitos dos princípios da Bíblia Sagrada. Não estou falando de religião, já falei isso lá dentro para eles, já trabalhei lá um período, presta contas, faz orçamento, faz planejamento, pega opinião e conselho, não vai na primeira vez, tudo que ouve, escuta, espera, faz devagar, mas está fazendo, fatura 10 bilhões, tem 16 mil funcionários, alimenta quantas famílias? Não é o lugar nem o tempo. Se você está aqui na casa do Senhor, Deus tem algo para você, para a tua vida. Assuma a Bíblia como constituição da sua vida, aprenda sobre ela, largue mão das outras coisas. Se você for devagarinho, não vai conseguir. Espero que não tenha sido eu que acordei o bebê, né? Se esforce, não é sempre que dá tudo certo e que é feito rápido, mas ande nesse caminho, as coisas vão dar certo, as coisas vão funcionar, quando a gente adotar um padrão, não, esse aqui é o meu padrão, eu vou seguir esse padrão aqui, que é a Bíblia Sagrada, e eu vou andar, não importa se a minha vida é a melhor, não importa se a minha condição é a melhor, eu vou andar. Usando o exemplo da cooperativa, né, se o lugar fosse o que determinava, Cascavel tem 360 mil habitantes, 18 vezes os habitantes de Cafelândia, mas a cooperativa lá é a metade do que essa aqui. Não é o lugar, é adotar o padrão, e eu conheço um pouco lá também, e eu posso afirmar para você, tem muitos princípios da palavra que se aplicam aqui integralmente, por isso que dá certo. Não é que tem homens super-homens ali, não tem super-homens. Tem homens que entenderam como deve fazer. Um dia eu visitei uma cooperativa no Rio Grande do Sul, junto com um dos diretores aqui, uma das maiores do Brasil. E aquele diretor da cooperativa, o presidente, e a pessoa daqui perguntou, escuta, o que aconteceu com vocês? Zé, nós cometemos alguns erros. Na verdade, quebraram alguns princípios, ele explanou para nós o que era. Quando você quebra o princípio da palavra do Senhor, a sua vida vai arrodear, e não vai funcionar. Adote a Bíblia como um padrão. Se nessa noite você sabe, se o Espírito Santo está revelando para você, ou está te dando entendimento, ou se você já tem um entendimento, que tem alguma coisa que não está no padrão de Deus, conserta, e ceia com o Senhor, e deixa Ele te promover, deixa Ele te levar para o lugar que Ele preparou para você. Não fica patinando. Não fica patinando.
Tem nações que é assim também, acontece isso com países. Países quebram alguns princípios, tem potencial muito grande, mas eles vão dar errado. Cidades acontece isso também. Nessa semana veio um amigo meu de muitos anos, conheci ele logo que eu vim para Cascavel em 99, ele hoje é engenheiro formado, e ele veio aqui para ajudar a gente, aqui na nossa obra, né, Valdeci? O capitão estava colhendo, nós estávamos aí, né? E ele morou 1 ano e meio na Venezuela. E na conversa de ida, vindo para cá, eu pedi para ele, escuta, você voltaria a morar lá? Ele disse, mas com toda certeza. Eu disse, como assim? Com toda certeza, se mudasse o regime, mudasse a forma com que eles estão fazendo, eu voltaria. É um país lindo. É um país de gente muito boa, temos um venezuelano aqui. É um país de gente muito boa, é um país muito rico. Mas as pessoas estão tomando decisões erradas, ele teve que sair de lá porque não tinha mais nem como comprar comida. Então, não é o recurso, é o jeito que você faz. Pode ser que leve tempo, faça do jeito certo e deixa Jesus arrumar você. Deixa Jesus te arrumar. Deixa Jesus fazer o que Ele precisa fazer. Não fique teimando com querer que seja do seu jeito, não é do seu jeito, nem é do meu. É da forma com que a Bíblia diz que é para ser. E essa é a nossa maior luta, a nossa maior dificuldade. É vencer a gente mesmo, é mudar o jeito que a gente faz, a forma com que a gente toma decisões. Todos nós temos dificuldades. Todos nós temos desafios. Todos nós temos problemas. Mas aquele que leva os seus problemas para Deus e segue a Bíblia, que é a constituição do cristão, o efeito dos problemas vai ser muito menor. Tenha coragem, faça isso. Mateus capítulo 7, versículos 15 ao 20, a Bíblia diz assim, aqui vai mais uma recomendação muito grande para você ver se os lugares e as pessoas com quem você está estão certos. Cuidado com os falsos profetas, que se apresentam a vocês disfarçados de ovelhas, mas por dentro são lobos ferozes. Pelos seus frutos vocês os conhecerão. Por acaso se colhem uvas de espinheiros, ou figos de ervas daninhas? Assim toda árvore boa produz frutos bons, porém a árvore má produz frutos maus. A árvore boa não pode produzir frutos bons, e a árvore má não pode produzir frutos bons. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e jogada no fogo. Assim, pois, pelos seus frutos vocês os conhecerão. A árvore má não pode produzir frutos bons. E a árvore boa não pode produzir frutos maus. Aqui ele está falando dos sacerdotes, está falando dos profetas, está falando dos religiosos. Olhe, tem que olhar para os pastores, para os líderes aqui, tem que olhar. Tem que olhar para os outros, tem que olhar, sim, e examinar. Não é julgar e condenar com a sua boca, mas examinar, tem que olhar para aqueles lugares onde você trabalha, sim, tem que olhar. Tem que olhar para as pessoas que você se relaciona, sim, e saber que resultado elas dão para as pessoas que convivem com elas. Aí você vai saber se dá para continuar naquele caminho ou não, se você tem que pedir para mudar. Porque é isso que a Bíblia ensina. Quando eu comecei a aplicar isso aqui, deixei de me importar com a aparência. Deixei de dar valor para a facilidade de fala. Eu comecei a olhar para os resultados que as pessoas dão, porque essa é a constituição do cristão. E aí as coisas começam a mudar, você começa a deixar de fazer coisas que você fazia. Não precisa ter pressa, precisa ter direção. A pressa, já dizem por aí que é inimiga da perfeição, né? Muitas vezes eu estou apressado, que é um mau hábito, de comer apressado, de andar apressado. É um mau hábito. Jesus não precisa pressa. Você vai ver que ele não precisa pressa. Aqui na Bíblia, nós vamos encontrar tudo aquilo que nós precisamos, para ter uma vida abençoada. Uma vida de realização. Aqui no versículo 7,
ao 12, ainda em Mateus 7, diz assim: peçam e lhes será dado, busquem e acharão, batam e a porta será aberta para vocês. Pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e o que bate a porta será aberta. Eu vou dar uma paradinha aqui, fica com a Bíblia aí. Eu não sei se você tem essa experiência, mas eu tenho essa experiência. De ter buscado ao Senhor quando não tinha condição nenhuma. Vai que lá, que hoje tem alguma condição, né? Também não tem. Mas não tinha condição nenhuma, não ia à igreja, não entregava dízimo, não falava a verdade, com um monte de pecado oculto. Mas eu bati. Jesus, eu preciso. E eu conheço muitas pessoas que bateram, e elas acharam. Eu conversava com o irmão Anderson esta semana, passada, umas semanas atrás, o Dombrowski, né, que tem o Dombrowski, tem o Erne e tem o Almeida. Por enquanto tem 3 Anderson, tem mais o seu, né, 4 Anderson aqui. Por enquanto 4. Que tem pessoas que têm as oportunidades, e elas perdem as oportunidades, porque elas tomam decisões erradas na sua vida pessoal, porque elas contrariam um princípio de Deus, e aí num linguajar comum que a gente fala todos os dias, se ferram. A culpa não é de Deus. Deus vai restaurar a gente se a gente voltar para Ele. Não é por mérito, porque a gente faz bem, a gente vem ao culto, entrega os dízimos, daí a gente tem direito, não. A gente tem um coração quebrantado, que se arrepende, que reconhece a Deus, que confessa o seu pecado, que se posiciona para fazer o que é certo, e aí a gente vai receber do Senhor. E aí, porque a gente recebe do Senhor, a gente vem aos cultos, a gente entrega os dízimos, a gente ajuda as pessoas, a gente faz, porque a gente é grato ao Senhor. É diferente. Não adianta vir aqui comprar bens, porque não vai ter para vender. E se alguém falar de vender, não vai entregar, porque não é assim que se conquista. No 10, ou se pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ora, se vocês que são maus, sabem dar coisas boas aos seus filhos, quanto mais o Pai de vocês que está nos céus, dará coisas boas aos que lhe pedirem. Eu fiz durante muitos anos essa oração aqui, digo: Jesus, a tua palavra diz, que é para mim buscar, que é para mim bater, que é para mim pedir. Eu não tenho condição, eu não sei como é que vai acontecer, mas eu preciso que isso aconteça na minha vida. Peça ao Senhor, peça ao Senhor. Portanto, tudo o que vocês querem que os outros façam a vocês, façam também a vocês a eles, porque esta é a lei e os profetas. Amém? Aqui talvez tenha a maior encruzilhada da vida do cristão. Ele quer receber, mas não quer fazer. E a Bíblia diz que é primeiro para você fazer, para depois, a seu tempo, você receber. A gente quer primeiro receber. Depois a gente vai ver se acha justo e aí vai fazer. Não vai funcionar. Pode funcionar em outro lugar, mas na palavra de Deus não funciona. Com a sua vida não vai funcionar. Primeiro faz para o outro. Eu era bronqueado com isso. Eu estou usando o meu exemplo porque eu tenho liberdade de falar. Mas tenho vários exemplos de várias pessoas aqui. E várias pessoas nesses 11, 12, 20 e poucos anos de Cafelândia que eu conheço que perderam oportunidades. Em Cascavel que perderam oportunidades. Pessoas que poderiam estar prósperas, abençoadas hoje por causa de orgulho. Porque se prenderam naquilo que queriam que fosse feito, e não se dobraram. Não conheço um só, Jean, conheço muitos assim. E aqui em Cafelândia também tem. Pessoas que você acompanha e vê que elas vão fluindo, as coisas vão acontecendo para elas, e outras que param, porque você vai e chega um pouquinho mais perto, e você vai ver que não se dobram para a palavra. Examina a sua vida, eu examino a minha. Examina os familiares, as pessoas que você conhece, vê aqueles que dão certo, por que eles dão certo.
Vou dizer algo que já disse aqui algumas vezes, pode ser que escandalize alguns, mas não é verdade. Mas é verdade, aliás. Mesmo que escandalize, é verdade. Tem algumas pessoas que não vêm à igreja, mas fazem para os outros o que gostariam que fizessem para elas. E elas são abençoadas. Eu não sei se elas vão para o céu ou para o inferno, porque eu não sei o coração delas. Mas elas fazem o que é reto e direito. Não vendem carro com motor trancado. Não fazem uma coisa que pode dar incômodo. Se deu prejuízo, vão lá e repõem. Jesus está dizendo, mas não profeta, é o profeta, é Jesus. Portanto, tudo o que vocês querem que os outros façam a vocês, façam também vocês a eles. Porque esta é a lei e os profetas. Jesus está dizendo assim, tudo que vocês estudam na Torá, que era a Bíblia daquela época para os judeus, tudo isso aí, tudo o Velho Testamento nosso de hoje, se resume a você praticar aquilo que você quer para você, fazer para os outros. É isso. Só isso, a Bíblia está dizendo. Só isso. Então, quando eu vou para a ceia, eu preciso entender, Sibeli, isso. Senão eu vou só cear, não é o ato da ceia, é como o meu coração está no ato da ceia. Tem uma palavra que é para ceia, depois eu já vou liberar agora. Não seja Judas na ceia. Judas Iscariotes foi lá e ceou, mas o coração dele estava duro, Bruno. Ele podia ter naquela hora da ceia com Jesus, Jesus passou o pão para ele, João. Ele podia ter pego o pão e dizer, Jesus, eu planejei te entregar nessa noite, me perdoa. Iriam arrumar um outro jeito de crucificar Jesus, porque Jesus precisava ir para a cruz. Mas a atitude dele, ele seu. Meu Deus, que temor de dizer isso, mas que responsabilidade de dizer isso. Se você está errado e não quer se consertar, não ceia. Mas por que não cear? Por que não se consertar? O que é que impede? O que está impedindo de haver um conserto? A Bíblia dá limites para tudo na nossa vida. Dá limites para o casamento, dá limites para a intimidade do casamento. A Bíblia dá limites para tudo. Por isso que ela é a constituição do cristão. E a gente tem que conhecer, André. A gente precisa conhecer, porque senão a gente vai fazer coisas erradas sem saber, e as coisas não vão dar certo. E aquilo que você sabe que está fazendo errado, o que precisa consertar, você já está ministrado. É só consertar agora e tomar uma posição em Cristo. A Bíblia diz o que é para a gente pensar, e a forma de fazer isso. Filipenses capítulo 3. E já passou da metade da ministração, nós já vamos para o final em seguida. Mas precisa ministrar sobre isso. Capítulo 3, o versículo 1 ao 16, você está bem sentado, acompanha a leitura e vai se autoexaminando. Quanto ao mais, meus irmãos, alegrem-se no Senhor. Vou fazer uma pergunta aqui, quantas vezes você se alegra porque serve ao Senhor? Se alegre, porque isso é força para você. Por isso que o diabo não quer que você entenda. Porque isso é força para você. A alegria do Senhor é a nossa força. Quanto ao mais, irmãos meus, alegrem-se no Senhor. Escrever de novo as mesmas coisas não é um problema para mim, e é segurança para vocês. Cuidado com os cães, cuidado com os maus obreiros, cuidado com a falsa circuncisão, porque nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Jesus Cristo, em vez de confiarmos na carne. Aqui está dizendo, em vez de confiarmos em nós mesmos. É verdade que eu também poderia confiar na carne. Se alguém pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. E aí, o apóstolo Paulo discorre sobre o que aconteceu com ele. E ele diz assim, ele dá tudo o que ele tinha. Versículo 5, fui circuncidado ao 8º dia, sou da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei eu era fariseu, quanto ao zelo, perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Ele estava dizendo assim, olha, eu tinha uma fama, eu tinha uma posição,
eu não tinha problema, eu tinha um cargo na sociedade, eu tinha toda a condição. Aí no versículo 7, mas o que para mim era lucro, isso considerei perda por causa de Cristo. Na verdade, considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Amados, deixa eu parar um pouquinho aqui. Tem tantos lugares que não tem uma Bíblia para ler. Tem tantos lugares que não tem alguém para pregar. Tem tantos lugares que não tem uma igreja para ir. Nós temos e desprezamos. Eu não estou acusando, pelo amor de Deus, me entenda isso. Muitas vezes nós desprezamos as coisas que temos. Em prol de um desejo, o desejo vem e passa. O apóstolo Paulo dizia, eu tinha uma posição, tudo isso eu desprezei, para ganhar a Cristo, porque Cristo dá do Espírito dele que vem dentro de você, e faz com que você seja impulsionado para aquilo que Deus preparou para ti. É por isso que o diabo fica colocando um monte de desejos, um monte de porcarias para a gente se envolver. E aquilo que a gente precisa fazer, a gente não faz. Não está falando do dia inteiro. Está falando de 1 hora por dia. Por causa dele, perdi todas as coisas e as considero como lixo para ganhar a Cristo. Final do versículo 8. Algumas traduções dizem, as considero como esterco para ganhar a Cristo. E ser achado nele, não tendo justiça própria que procede da lei, mas aquela que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé. Amados, acreditar, é isso mesmo, não tem nenhuma segurança exterior, tem só segurança interior dada pelo Espírito. Então se consertem nessa noite, porque Jesus está falando ao seu coração para se consertar, e começar daqui. Que segurança, a segurança do Espírito do Senhor, que está dando entendimento do seu coração. O que eu quero, versículo 10, o que eu quero é conhecer Cristo e o poder da sua ressurreição, tomar parte nos seus sofrimentos e me tornar como ele na sua morte, para de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. Versículo 12, não que eu já tenha recebido isso, ou já tenha obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo, para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficam para trás, e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Ele olhava para a salvação e olhava para frente, esquecia das coisas que estavam para trás. Quanto tempo nós ficamos olhando aquilo que perdemos, lembrando daquilo, e não nos envolvemos, não nos dedicamos àquilo que está à nossa frente, que é a palavra, e que vai vir pela palavra. Todos, pois, que somos maduros, tenhamos esse modo de pensar, e se alguma coisa vocês pensam de modo diferente, também isso Deus revelará para vocês, seja como for, andemos de acordo com o que já alcançamos. A Bíblia está dizendo que é para a gente pensar naquilo que está para frente. Eu vou encerrar a ministração daqui a pouquinho, falando também do arrebatamento. E a irmã Lucimar, a diaconisa Lucimar, abriu o culto falando de Apocalipse. A gente vai falar disso também. Mas aqui o apóstolo Paulo está dizendo, olha, eu estou olhando para a minha salvação eterna, eu estou olhando para o projeto que Deus tem para mim na terra. Esses dois alvos a gente precisa ter. O projeto que Deus tem para a gente na terra e a salvação. E o passado vai virar testemunho, vai virar história, mas ele não domina mais você. É preciso fazer de outro jeito, não fazer do mesmo jeito como fazia sempre. Sobre os nossos sentimentos, sobre os nossos pensamentos, a gente tem que qualificar, tem que classificar o que presta e o que não presta, porque o que não presta vem na cabeça da gente naturalmente, ou não vem. Tem alguém mais corajoso aí para levantar a mão e dizer que vem um monte de porcaria na cabeça? Ou não tem? Quem não levantou a mão, vem só coisa boa, me dá a receita aí. Como é que faz?
Mas você tem que classificar, isso aqui descarta. Algumas vezes, agora é mais dificuldade para achar a playlist no celular, né? Mas algumas vezes, quando era o tempo do CD, tinha horas que eu colocava um CDzão lá e aumentava o volume e digo, sai Satanás da minha cabeça. Porque tem horas que vem eu pensei, tu perde 1 hora, 2 horas pensando em coisas que passaram, que não tem mais sentido nenhum. Capítulo 4 de Filipenses, versículo 8 e 9. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, e se algum louvor existe, seja isto o que ocupe o pensamento de vocês. É isso que é para ocupar o nosso pensamento. É isso. A tua vida vai mudar quando isso ocupar o nosso pensamento. A gente vai ter facilidade para ouvir o Senhor, quando a gente se ocupar das coisas do Senhor, versículo 9, o que também aprenderam, receberam e ouviram de mim, e o que viram em mim, isso ponham em prática, e o Deus de paz estará com vocês. Ponham em prática, pratiquem estas coisas, que estão aqui na nossa Constituição, na Bíblia Sagrada, e os sentimentos de injustiça vão desaparecer. Os sentimentos de autocomiseração vão desaparecer. São estratégias do diabo para prender a gente. Vou ler agora Tessalonicenses, a parte final, e depois vou ministrar, para nós irmos para a ceia. Não, antes, por favor, coloque aí, Mateus capítulo 5, versículos 13 ao 16, vou ler essa palavra aqui, porque ela faz parte disso que nós estamos ministrando. Mateus 5, para trazer a confiança no seu coração, por que você precisa obedecer a Bíblia como a sua Constituição, você anda conforme ela diz. Se ela diz para parar, você para, se ela diz para fazer, você faz, por causa desse projeto de Deus aqui. Vocês são, Mateus 5,13, vocês são o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais pressa, senão para ser lançado fora, para nada mais pressa, senão para lançado fora, ser pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade situada no alto de um monte, nem se acende uma lamparina para colocá-la debaixo de um cesto, mas num lugar adequado, onde ilumina bem todos os que estão na casa. Assim brilhe também a luz de vocês diante dos outros, para que vejam as boas obras que vocês fazem, e glorifiquem o Pai de vocês que está nos céus. Amém? É esse o propósito, irmão. Não veio para cá só para mudar de igreja, nem só para mudar de trabalho, veio para cá para que as boas obras que o Senhor tem através da sua vida possam florescer, e assim para a sua vida e para a vida de todos nós que estamos aqui. Tem um projeto de Deus para a sua vida, por isso que a gente precisa adotar o padrão da Bíblia. Coloca Efésios capítulo 2, versículos 8 e 9, por favor. Na tela. Porque pela graça vocês são salvos mediante a fé, e isso não vem de vocês, é dom de Deus. Nós já sabemos e aprendemos nessa igreja, nós temos a fé suficiente para ser aplicada em Jesus, dar resultados. Porque pela graça vocês são salvos mediante a fé, e isso não vem de Deus, é dom de Deus. Versículo 9, isso não vem de vocês, é dom de Deus, desculpa. Não de obras para que ninguém se glorie. Amados, tudo que a gente fizer, não vai ter valor diante de Deus. Para frente. Pois somos feituras dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Deixa esse versículo na tela um pouquinho. Deus preparou um projeto para a sua vida. Johnny, preparou um projeto para a sua vida. Preparou para o Rafael e para a Franciele também. Eles foram lá para Portugal para encontrar o projeto. Mas o projeto de vocês é aqui. Deus tem algo. Por isso Deus trouxe. Mas e como é que vai acontecer? Deus ainda está criando as circunstâncias todas. Não tenha pressa. Tenha foco. Tenha direção.
Deus está criando a condição, algumas vidas que nós acompanhamos, eu estou vendo Deus criar as condições, outros estão parados. Crie a condição, obedeça a Bíblia. E deixa Deus colocar você no lugar que Ele tem. Talvez não seja para pregador, mas seja para profeta. Talvez não seja para pregador da palavra, nem para profeta, nem para mestre, mas seja para intercessor lá na sala de oração. Talvez não seja para nenhuma dessas funções, mas seja para fazer as coisas fisicamente, com alegria no coração e ser abençoado. E ver todos que estão ao teu redor sendo abençoados. Deus tem um projeto, um plano para a tua vida, não desista disso. Não deixa o maligno enveredar, empurrar você para o outro lado. Obedeça a palavra. Eu quero ler ainda, 1 Tessalonicenses, no capítulo 4, 13 ao 18, e aí eu vou encerrar a ministração, nós vamos para a ceia. Diz assim a palavra do Senhor, sobre o final dos tempos, sobre o arrebatamento. Você lembra de pessoas que morreram? Você tem alguma lembrança? Você lembra agora de alguém que morreu já? Eu lembro de muitas pessoas que morreram. Bem seguido nós participamos de velórios pela função ministerial que temos. Todos vamos morrer. E para onde vai? Sabe quando que a gente tem segurança e o medo dentro do coração da gente começa a sair? Quando a gente sabe para onde vai e sabe quem que vai levar a gente. Por isso que a salvação é tão importante para o crente. Porque ele não tem preocupação com amanhã, ele sabe para onde vai. Se eu morrer hoje, eu sei para onde vou, meu Jesus vai me resgatar e levar com ele. Isso me dá segurança para viver, me dá fé para avançar. Isso você precisa ter, isso é Constituição, isso é Bíblia. Irmãos, não queremos que vocês ignorem a verdade a respeito dos que dormem, para que não fiquem tristes como os demais que não têm esperança. Versículo 14 de 1 Tessalonicenses capítulo 4. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará na companhia dele os que dormem, ou os que estão mortos. Versículo 15. E pela palavra do Senhor ainda lhes declaramos a seguir, lhes declaramos o seguinte, nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo nenhum precederemos os que dormem, porque o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre as nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Portanto, consolem uns aos outros com essas palavras. Amados, nós não estamos aqui pregando algo que é para você enriquecer na sua vida, que é para você viver bem, e depois morrer e ir para o inferno. Nós pregamos aqui salvação em Cristo Jesus. E pegamos aqui que Deus tem um projeto para você, Ele preparou a obra para você cumprir. Mas você não pode viver sem isso? Claro que pode viver sem isso. E você não pode ter momentos bons sem isso? Claro que pode ter momentos bons sem isso. E você vai poder conquistar algumas coisas sem Jesus? Claro que vai conquistar algumas coisas sem Jesus. Mas vai caminhar para o inferno. E vai ver dilacerado por dentro. E o que nós queremos é que você vive realizado por dentro. E com o destino garantido para a eternidade. Nós vamos ministrar, eu quero ainda ler algumas frases aqui antes de convidar você para a gente orar. Essa palavra aqui não é motivacional, nem é de reclamação, ela é de direção para a sua vida. Nós temos uma aliança com Jesus hoje. E se até ontem ela não deu o efeito que podia dar, a partir de hoje ela pode dar o efeito que precisa, se o teu coração, o nosso coração tiver com isso, né? Uma vida com foco em Jesus Cristo, ela garante a eternidade e traz o projeto de Deus para a gente viver agora. Só não tenha pressa, persevere no lugar que você está, desde que esse lugar não seja como aquelas árvores más lá. O que você está procurando como prioridade? Se você procurar o reino de Deus, todas as outras coisas vão ser acrescentadas. Nós muitas vezes acostumamos sem a presença de Deus, e aí vivemos na companhia do outro, que é o diabo, e nem notamos. A presença de Deus, na presença de Deus acontecem milagres, tem alegria, tem resultados. Não ter angústia não é a mesma coisa que ter paz, amados.
A paz do Senhor traz alegria no coração. Outra coisa que eu quero dizer para você, os milagres mostram o poder de Deus para nos ajudar, curar e libertar. A presença os milagres mostram o poder de Deus para nos ajudar, curar e libertar. A presença do Senhor Espírito Santo em nós nos ensina a amar e a praticar a palavra. Porque sem a presença dele estar na gente, a gente não pratica a palavra. E aonde Jesus está, os milagres vão acontecer. Os milagres resolvem o nosso problema. E eu já fui alvo de muitos milagres do Senhor, e ainda busco alguns milagres do Senhor, e eu creio que eu vou receber. Mas a presença dele me ensina a amar o próximo, me ensina a fazer as coisas que ele deu ordem para fazer, para que a minha vida seja destravada, destancada, arrumada, use a palavra que você quiser, que a sua vida ganhe jeito, que tenha realização. Está travado em alguma coisa, que nem roda gigante, indo para cima e para baixo, para com isso. Entrega para o Senhor Jesus, assume a Bíblia como constituição da sua vida, e vamos em frente. Em João 14, 23, diz assim, se vocês obedecerem a minha palavra, eu e o Pai viemos para dentro de você, vamos fazer em você morada, e eles é que vão levar a gente no lugar que Ele preparou para a gente estar. Amém? Vamos nos colocar em pé. Eu quero orar agora.